Para toda regra, existe alguma exceção. E a gente sabe disso, né? Não é diferente com a teoria do octeto, com a regra do octeto, como vocês queiram chamar. A ela também existe algumas exceções. Eu deixei no material de vocês uma tabela com as exceções existentes. Então vamos ver o exemplo aqui, porque esse exemplo pergunta quantos compostos, né? Dê a fórmula dos compostos formados entre o ferro e o oxigênio. Então, aqui a gente vai exemplificar onde entra essa anomalia do octeto, né? Onde a regra do octeto não se encaixa. Ela se encaixa na maioria dos elementos químicos, mas existe as exceções. E a gente vai ver essas exceções agora. Vocês têm a tabelinha das exceções, então, sempre que for pedido para fazer alguma ligação, vocês têm que olhar, esse elemento está na regra da exceção? Não está. Então, eu posso fazer normalmente. Mas esse exemplo vai trazer especificamente a exceção à regra. Então, o Fe, ele tem o número atômico 26. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Eu disse que a distribuição ia acompanhar com vocês por muito tempo. E vai acompanhar por muito tempo. Então, tem que saber. Como é que fica aqui? Um S2. Aqui eu já vou botar a distribuição por Linus Pauling, né? Não vou botar na forma geométrica, para vocês verem. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Certo? Vou fazer aqui do ladinho o do oxigênio. O oxigênio, ele é 8, né? O seu número atômico. Então, 1S2, 2S2, 2P4. 4, 2, 6, 8. E agora, o que acontece? Acontece o seguinte. Qual é a última camada do ferro? É essa aqui, ó. Aqui tá mais distante. Embora o último na distribuição seja o 3, mas a minha última camada, a minha camada de valência é essa aqui. E ela tem 2 elétrons na última camada. E a do oxigênio? A última camada é toda essa aqui. Se aqui no 4 tivesse 4P6 e o resto tudo, era tudo a última camada. Então, tudo com todos com as minhas camadas aqui, que essa representa K, L, camada L, todas iguais. Todas dentro, todas devem estar dentro, né? Então, essa vai ser a minha camada de valência, ó. Todos com o número aqui na frente da letra igual, tem que ser juntado. Juntar todos eles. Quanto é que dá a soma? 2 mais 4, 6 elétrons. Certo. Eu tenho 6 elétrons na última camada. Mas, como ele vai doar para o oxigênio, né? Ele doa para o oxigênio esses 2 elétrons. Como é que vai ficar a estrutura dele? Vai ficar dessa forma, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. E quanto que ele vai ter agora na camada de valência?
camada de valência dele. 6 mais 6, 12. 12 mais 2, 14 elétrons. Segue a regra do octeto? Não, mas ele fica estável dessa forma. E o meu oxigênio agora, né? Ficou como? O oxigênio S2, 2 S2. Como ele recebeu, vai ficar 2 P6. E aqui, ó, o elétron que ele recebeu vai estar aqui em cima, porque ele recebeu, é negativo, recebeu quanto? 2. Então, a minha última camada aqui vai dar 8 elétrons. Esse aqui, o oxigênio, ele segue a regra do octeto. Mas o ferro, ele representa a anomalia do octeto, certo? Então, como é que ficaria a ligação, né? O ferro, ele doou. Se ele doou, ele fica positivo. Quanto que ele doou? Ele doou 2. O oxigênio, até vou fazer de outra cor. Ele recebeu. Quem recebe fica negativo. Recebeu quanto? Recebeu 2. Agora a gente faz a regra, né, do escorrega. Que vai ficar assim, ó. Fe2, oxigênio, também 2. Só que eu posso cortar, né? Posso dividir por 2, que vai ficar FeO. Essa é a previsão, prever, né, as ligações, prever as fórmulas, né? Então, o que acontece? No entanto, o ferro é estável, né? Doando aqueles 2 e ficando com a camada 13. Mas ele também pode ser estável doando 3 elétrons. Vamos ver? Vamos ver aqui. Ferro, né? Ferro doando 3 elétrons. Vamos ver. Então, a minha distribuição eletrônica do ferro, vocês sabem, né? Vamos fazer de novo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. E o oxigênio. A gente vai só fazer, simbolizar o ferro, para vocês verem como é que fica. Ele vai doar esses 2 elétrons da camada de valência. E ele vai doar, da última distribuição, 1 elétron. Totalizando 3 elétrons para serem doados. Por que eu não fiz o oxigênio aqui? Porque a gente tinha que fazer 3 vezes a molécula do oxigênio, para poder o oxigênio ficar estável, né? E daí ia ficar um vídeo muito demorado. Mas eu só tô representando para vocês aqui.
E como que ele fica, a sua estrutura, depois dele doar essa quantidade? Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3, se ele tirou um daqui, dê 5, né? Então, na última camada, na camada de valência, ele ficou com 13 elétrons. E também ficou estável. Isso é uma anomalia do octeto. Certo? Então, como é que fica essa ligação? Se eu tenho ferro, se ele doa, ele é positivo. Aqui ele doou 3. Então, ele fica positivo 3. O oxigênio, ele só pode, ele recebe, ele é negativo. Posso botar na frente? Posso. Posso botar atrás? Posso. Ele fica negativo quanto? Se ele recebe 2. Então, agora nós vamos fazer a regrinha do escorrega. O ferro, a carga do oxigênio passa para o índice do ferro, fica 2. O oxigênio, a carga do ferro passa para o índice do oxigênio. Então, essa é a nossa ligação. Então, o que acontece, né? Que a ligação entre o ferro e o oxigênio existe em 2 compostos, né? Ele pode formar 2 compostos. O FeO, né? O óxido de ferro. Ou o F2O3, o óxido de ferro 2. Depois aí a gente vai aprender a nomenclatura, mas não vai ser agora. Nas funções inorgânicas, que a gente vai ver todas essas nomenclaturas. E só que o ferro ele não segue essa regra do octeto, né? Da mesma forma, ocorre com a formação de compostos envolvendo os metais citado na tabela das anomalias do octeto na ligação iônica. Vocês têm que prestar muita atenção. Se eu botei aquela tabela, é para consultar. Ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.